50 tons de cinza, mas tem outras cores querendo aparecer. Esses tons de cinza começam com o fato de que até terça-feira a gente ainda tem bastante presente a conjunção do Sol com Netuno. É uma conjunção que pode desorganizar o nosso dia a dia, trazer uma certa confusão, uma certa vulnerabilidade. E na própria terça-feira, Vênus em Peixes começa uma conjunção com Saturno. Essa conjunção tem uma carinha meio cinzenta. Por quê? Vênus tem a ver com prazer e Saturno tem a ver com dever. Então é uma semana em que deveres podem se colocar na nossa vida e nessa conjunção a gente também tem uma certa sobriedade nas relações em que a gente tende a avaliar nossos relacionamentos com um pouquinho mais de dureza. Pode ser que a gente faça algumas reflexões, a gente tende a estar um pouco mais incomodado por questões relacionais ou ainda financeiras, tá? E nessa semana a gente está aqui com uma sensação de muitas contas para pagar, de ter que pensar melhor em termos de orçamento. Isso pode até alcançar um pouquinho o nosso prazer. Pode ser que você esteja com uma virose, ter que cancelar algum encontro. Então a gente vai ter que lidar um pouquinho com essa frustração. Temos dois fatores aqui que a gente pode chamar de amarelo. O primeiro fator é um fator bem importante para a astrologia, que é o ingresso do Sol no signo de Áries. É chamado de o ano novo astrológico. E o Sol, quando ele entra em Áries, ele se vitaliza. Ao ingressar em Áries, esse Sol também vai fazer um sextil com Plutão, que é um outro aspecto de recuperação. Então, quem andou um pouquinho caído da semana passada, começa, a partir da metade dessa semana, a ter uma melhora. Esse aspecto do Sol com Plutão também ajuda a realizar algumas transformações necessárias. Então, são fatores amarelos aí, bem legais. E a gente tem também, a partir da quinta-feira, Vênus fazendo um sextil com Júpiter. A gente tem algumas coisas que valem a pena, alguns encontros, algumas relações que nos alegram. É como se a gente tivesse um lado das relações estarem favorecidas. E na parte financeira, pode ser que a gente tenha aqui alguma possibilidade de fazer acordo. Essa é uma semana em que é legal a gente ser mais sério em relação às finanças. Então, quem está pendurado em dívidas, de repente consegue fazer um acordo interessante aqui. Então, são bons aspectos amarelos. Este nude tem a ver com o ingresso de Marte no signo de Peixes nessa sexta-feira, ficando nesse signo até 30 de abril. Por que é um nude e não é um amarelo e não é um cinza? Marte em Peixes, ele não está nem mal nem bem. Ele está ali no meio termo, nesse nude que a gente está falando. Por quê? Marte, para a astrologia, é o planeta da energia. Quando está em Peixes, essa energia pode oscilar. Marte em Peixes também precisa descansar um pouquinho mais, tá? Você não consegue ter aquele mesmo pique de um Marte em Áries, que é o Marte seguinte. Aqui você precisa fazer algumas pausas, alguns descansos. Sabe o tal do ócio criativo? Ócio criativo, que é um conceito trazido pelo sociólogo Domênico de Masi, é a ideia de que o ócio faz com que a gente tenha mais energia. Então a gente precisa de pausas. Esse ócio criativo é a cara desse Marte em Peixes. Então a gente vai ter que ter mais paciência com esse fluxo de energia que não é tão regular, que não é tão estável. Então quando a gente estiver com uma energia alta, produza. Quando estiver com uma energia baixa, durma ou descanse.